Olá, sejam todos bem-vindos aqui no programa Dentro das Quatro Linhas, no canal do YouTube. Lembrando vocês que nós também temos o nosso programa lá no Facebook de segunda a sexta ao vivo e também nós estamos lá na Rádio Fazenda FM 87,9. A partir de agora nós estamos chegando aqui no YouTube, trazendo o melhor conteúdo esportivo para você. Desde já quero convidar você para se inscrever no nosso canal. Você que ainda não é inscrito, se inscreve, né? Deixe seu like, compartilhe aí para que mais pessoas possam assistir os nossos vídeos e também se inscrever no nosso canal. Sejam todos muito bem-vindos. Mais uma vez estamos aqui com o nosso amigo Elias. Elias, bem-vindo. Olá, Leandro. Olá, amigos que nos acompanham aqui pelo canal do YouTube. Um prazer enorme, mais uma vez estamos aqui, né, trazendo o melhor conteúdo do esporte para você ficar muito bem informado com tudo que acontece no mundo do futebol. Olha que coisa boa, Elias. O campeonato alemão está de volta, né? A Bundesliga volta hoje, né? Entenda aí os protocolos a serem seguidos com as medidas de segurança e também de prevenção contra o coronavírus nos estados alemães. Vamos conferir agora, então, quais são essas medidas, Elias. Exatamente, Leandro e amigos que nos acompanham. Hoje, exatamente hoje, no sábado, dia 16, né, o futebol alemão está retomando novamente da onde parou, né? Porém, com algumas medidas de segurança, sendo elas foram discutidas e também foi feito, né, um certo acordo com todos os clubes que fazem a Bundesliga. Então, com isso, né, algumas medidas de segurança, sendo elas, por exemplo, os times, né, que se deslocam até os estádios de ônibus não irão mais de ônibus, e sim em vários veículos de transportes, né? Eu imagino que vai acarretar um pouco mais de trânsito ali nos arredores do estádio, mas por outro lado também não tem, né, não está tendo torcida, então não vai influenciar tanto. Outra questão também que não vai ter mais é aquela famosa abertura que é feita, aquele cerimonial que entram com as crianças, né? Os jogadores entram com as crianças, depois se perfiliam no gramado para cantar o hino nacional, depois aquele toque de mão, não vai ter mais, né? E também no banco de reservas, eles não vai ter um banco sempre livre, né? Um jogador senta aqui, né, tem um espaço livre aqui, depois o próximo jogador senta. Ou seja, sempre mantendo o distanciamento. Também, como outra medida preventiva que vai ter nos estádios, os funcionários envolvidos na partida terão que, por exemplo, estarem usando máscaras, né? Isso também é obrigatório. As bolas ali do jogo serão desinfetadas durante e depois da partida. Enfim, são algumas medidas, né, que estão sendo tomadas, que serão feitas a partir de agora, para ver aí se realmente dá para manter o campeonato da forma que ele está sendo reiniciado novamente. Outro detalhe, no vestiário, os times não poderão passar de 30 minutos, né? Isso não vai ser tão bom, por causa que muitos treinadores, muitos times, a gente sabe que se ajustam ali no gramado, acabam se fazendo os últimos, a pré-eleição, os últimos ajustes ali no vestiário. Agora não poderá mais, só meia hora que poderão ficar dentro dos vestiários. E neste sábado, né, hoje já tem aí 6 jogos, no domingo mais 2 jogos e fecha essa rodada de reinício, então. Na segunda-feira tem jogos aí com Werder Bremen e Bayern Leverkusen. Exatamente. Essa retomada aí do campeonato alemão, com todas essas medidas, né, entre outros países e outras federações, puderam usar essas mesmas medidas aí. Aliás, ainda é cedo, Elias, para dizer alguma coisa? Olha, Leandro, certamente ainda é cedo, mas com certeza vai ser usado como parâmetro para o reinício de outros campeonatos ao redor do mundo, né? A exemplo também aí do campeonato inglês, que está aí se preparando para o retorno, e uma das as medidas de segurança que foram tomadas e que serão tomadas na Alemanha, certamente será tomada também na Inglaterra e em breve também na Espanha, né? Ou seja, o continente europeu, o futebol europeu, começa aí se preparando para aí um retorno do futebol, né, aos poucos, com toda a medida
protetiva, medida de segurança e prevenção que precisa ser feita nesse momento aí contra o coronavírus. E o campeonato inglês também, olha, o governo autoriza a volta da Premier League e pede aí transmissões gratuitas e a retomada de investimentos nas categorias de base. Olha, assim como eu disse agora há pouco, né, o governo britânico resolveu aí dar o aval, né, para os clubes, para a Premier League retomar novamente, né, porém com essas medidas de segurança, a exemplo da Bundesliga, o campeonato alemão. Outro dado interessante que o Leandro acabou de trazer para a gente o governo britânico pedindo, né, com que os clubes profissionais usem, né, não só os times profissionais, mas também voltar o investimento na categoria de base, porque não parou somente os times profissionais, parou também as categorias de base. E se tem, né, uma das nações que se preparam os seus jogadores para servir as seleções também é a Inglaterra, né? A exemplo da própria Alemanha também. Isso é muito comum na Europa, Leandro. Os times recebem um investimento do governo para poder formar grandes atletas para poder futuramente estar servindo a seleção. E muitas vezes os clubes, que nem agora com essa parada, né, deixaram daí de investir esse dinheiro nas categorias de base. O governo inglês exigiu para que retomem imediatamente e os investimentos também possam continuar. E também as transmissões gratuitas. Lá na Inglaterra, o campeonato, a Premier League, ela é transmitida pelos os canais pagos, né? E o governo, como até mesmo uma medida aí de incentivar com que o povo permaneça em casa, será transmitido gratuitamente para os ingleses. E a FIFA, Elias, ela autoriza de 5 a 6 substituições durante as partidas de futebol. Explica mais sobre essas alterações aí nessa regra do futebol. Pois excepcionalmente isso vai ser agora no ano de 2020, né, com essa retomada. Vamos aguardar aí para ver se estuda-se a possibilidade de que essa mudança também prorrogue para o ano de 2021 e 2022, ou seja, aí prorrogar por bastante tempo essas medidas. Eu particularmente, Leandro e amigos que nos acompanham, eu vejo isso como uma medida muito boa. Isso vai ser bom para o espetáculo, né? Para o jogo, para a partida de futebol, isso vai ser excelente. Isso vai ser feito de forma organizada, não vai ser a qualquer momento o técnico chama lá uma substituição. Não, serão feitas em 3 momentos específicos: no primeiro tempo, no intervalo e no segundo tempo. Cada vez que ele for trocar, isso, por exemplo, no primeiro tempo, ele quer fazer uma substituição, ele vai ter que fazer, na verdade, 2, né? No intervalo ele pode fazer uma e no segundo tempo ele faz mais 2. Serão feitas ao mesmo tempo. Então, assim, não vai ter aquela famosa parada, tipo, o treinador vai lá e fala assim, eu vou substituir um agora, daqui 10 minutos eu substituo o outro, senão não tem jogo. É que nem o Vanderlei Luxemburgo ainda disse essa semana. Isso poderia até travar, né, a partida, fazer com que, por exemplo, o time que estivesse ganhando fizesse aquela famosa cera do futebol. Mas isso não vai ter. Isso vai ser feito de uma forma organizada. E eu vejo por outro lado também, lado bastante interessante, que imagina só, uma partida de futebol, de repente aí um jogo empatado, o treinador ter aí a possibilidade dele poder estar aí trocando 5 jogadores durante a partida. Isso muda, né, a estatística, taticamente, tecnicamente, é muito bom pro futebol, na minha opinião, né? E também em partidas decisivas, como por exemplo, prorrogação, aí também está autorizado a 6ª substituição. Ou seja, poderá ser trocado mais de meio time. Isso vai ser muito importante, vai ser muito bom para o espetáculo. E quem estiver assistindo, né? De repente, com certeza, aí, né? vai ser aí, e vai evitar muito a questão de lesões, né? É muito comum a gente ver clubes sendo desfalcados
por conta de lesões. Eu acredito que isso vai diminuir muito o número de lesões, vai ser bastante significativo. Outro dado bastante interessante em relação a isso vai ser as oportunidades que o elenco vai ter. De repente o clube, o elenco, é bastante recheado, né? Tem bastante peças, vai poder rodar de uma forma geral quase todos os atletas. E também, caso, né, o clube não tenha tanto investimento, poderá estar usando mais e mais as categorias de base. Isso eu vejo com bons olhos. Vai ter os jogadores que não vêm sendo muito aproveitados, terão com certeza mais chances e serão mais aproveitados em seus clubes. Agora vamos aguardar, né, para ver se isso vai ser apenas no ano de 2020 ou vai se prorrogar por mais tempo. E para você que está aí nos assistindo, está nos acompanhando agora pelo canal do YouTube, você que está gostando aí do nosso conteúdo, faz o seguinte, ó, você que ainda não é inscrito, se inscreve aqui no nosso canal, deixe seu like, compartilhe aí com seus amigos para que mais pessoas também possam assistir esse vídeo. Para você que ainda não assistiu aí o nosso vídeo anterior, vou deixar acima aqui no card, né? Você vai aí acompanhar então o nosso vídeo do programa da semana passada. E no futebol brasileiro, Elias, a discussão trabalhista desvia o foco da dívida do Corinthians. Olha, eu não acredito que seja exatamente isso, né? Mas que a dívida do Corinthians trabalhista, a dívida que o Corinthians deve para a União, a gente sabe que não é só isso, né? Deve também o estádio, entre outras dívidas, ações judiciais movidas por outros jogadores que estiveram vestindo a camisa do Corinthians e agora entraram com ação na justiça. Eu acredito, porque assim, na verdade, o presidente André Sanches, ele sempre tenta desviar o foco, né? E nesse momento, na verdade, até foi o Mauro César do blog do UOL, ele foi quem disse, né, essa frase aí de que o André Sanches está usando como meio para desviar o foco. Até certo ponto eu concordo. Tem uma outra questão em cima disso. O Corinthians ultimamente vem passando por um momento ruim, financeiramente falando. Não é novidade para ninguém isso. Mas, por outro lado, o clube, os dirigentes precisam ser mais claros aos seus torcedores, né? Na verdade, o torcedor corintiano, ele está meio que às escuras, ele não sabe o que está acontecendo no clube, ele não sabe o quanto realmente o clube deve, quantas parcelas foram pagas do estádio, não sabe como que vem funcionando as questões das ações movidas por atletas, enfim. São problemas e mais problemas que ultimamente o Corinthians vem passando. Eu particularmente lamento muito, não que eu seja corintiano, mas eu lamento muito porque o Corinthians é um clube gigante, né? Um clube de muita história e vem passando por todos esses problemas, financeiramente, administrativamente falando. É lamentável, né? Um clube com a grandeza como o Corinthians. Mas vamos e venhamos, né? A gente está vendo aí grandes jogadores que andaram vestindo a camisa de clubes como São Paulo, Corinthians, estão entrando com ações na justiça, ações trabalhistas. Talvez você que está nos acompanhando tem também visto em outros meios sociais e também na mídia, de que tem jogadores entrando com ações na justiça e estão ganhando, cobrando direitos honorários, né, que trabalharam fora de hora, né, o chamado fora de hora. Eu, particularmente, eu tenho uma crítica bem relativa em relação a isso. Porque quando o jogador ele vai assinar o contrato, Leandro, com o clube, ele sabe que ele vai jogar bola ao sábado, domingo, quarta-feira à noite, terça-feira à noite, quinta-feira à noite. Ele sabe disso. É ofício da profissão. Isso. Toda a vida teve futebol aos domingos e às quarta-feira. E agora, né, com essa brecha que tem na Lei Pelé, alguns jogadores estão fazendo jus aos seus respectivos direitos. Até aí, tudo bem. Mas ele sabe que é ofício do jogador. Que nem nós mesmos que estamos aí envolvidos sobre informações do esporte, muitas vezes a gente tira um domingo, sábado, aí para estar acompanhando as partidas, para a gente estar trazendo, né, as melhores informações para vocês. É ofício nosso.
Então também cabe aos jogadores a ter essa consciência. Agora, que nem, por exemplo, o Corinthians comunicou a CBF, a Federação Paulista, que não vai jogar mais nos domingos e nas quarta-feiras. Isso é mais tipo uma pressão que o clube está fazendo, e com certeza isso será acompanhado por outros clubes, porque não dá, gente, não tem fundamento uma coisa dessa. Obviamente que agora os clubes vão ter que se adequar nas questões contratuais, na hora de fazer os seus contratos com os jogadores precisarão de um pouco mais de cautela, de colocar colocar clausurado, né, a palavra mais certa, essas questões nos contratos, para que futuramente não esteja problemas judiciais, né? Porque senão daqui a pouco vai ter clube quebrando, só pagando multas e ações judiciais a jogadores. E a gente sabe que a situação financeira dos clubes brasileiros, com exceção de 2 ou 3 clubes no futebol do Brasil, não andam passando por momentos bons. Então isso poderá atrapalhar e muito, né, investimentos, poderá atrapalhar até mesmo na questão de transmissão. Inclusive, Leandro, essa semana o Corinthians comunicou à Rede Globo, que é detentora dos direitos de transmissão, de que não vai mais jogar aos domingos e às quarta-feira à noite. Então, vamos esperar para ver. Claro que ainda esse julgamento ainda vai para a segunda instância, mas em primeira instância o ex-zagueiro Paulo André ganhou, e o ex-volante do São Paulo, Maicon, que hoje veste a camisa do Grêmio, também ganhou contra o São Paulo. Isso vai para a segunda instância. Eu acredito que isso não, daí na segunda instância vai ser aí negado, né, esse parecer favorável a eles, mas já serve de alerta, né, para os demais clubes ficarem espertos aí em relação a isso e tomarem um pouco mais de cuidado em relação a esses contratos que deverão ser feitos da agora para frente com os demais jogadores, e também renovações de contrato com esses jogadores que já estão nos clubes. Muito bem, né? Acho que o jogador, por si, ele sabe, né, Liz? Até porque quando ele vai assinar o contrato, tá especificado alguma cláusula ali, que ele tem que cumprir as normas. Exatamente. Qualquer lugar, somente quando você vai assinar um contrato de trabalho, você tem que obedecer as normas ali. Então, eu acredito que o jogador também, ele venha assinar o contrato e ler todas aquelas cláusulas que está especificando justamente isso, né? E outro detalhe, toda a vida teve futebol, dia de domingo e dia de quarta-feira. Não é agora que vai mudar, é história, sempre teve. Então não adianta o jogador, eu vou, que nem aconteceu no caso do volante Maicon, não estou criticando a pessoa, mas sim o profissional. Ele vestiu a camisa do São Paulo, se não me engano, 1 ano e meio, 2 anos, e agora entrou com ação na justiça contra o São Paulo pelo fato de que jogava aos domingos e às quarta-feira à noite. Poxa, se ele não queria jogar, então chegasse no treinador e falasse, eu não quero jogar, eu não posso jogar. Chegasse na diretoria, né, avisasse, eu não quero jogar, e enfim. Mas, poxa, agora depois de 4 anos que ele esteve no São Paulo, acontece, né, entrou com ação na justiça, acabou ganhando em primeira instância, vai para a segunda instância, creio que não vai ter um parecer favorável, mas isso não é bom, gente, isso não é bom para o espetáculo, para o futebol, é complicado, começa a gente vê que é muitas coisinhas pequenas, né, por isso que muitas vezes o jogador de futebol ele recebe muitas críticas, porque tem uma certa fama de que o jogador de futebol ganha muito. E aí ainda começa a entrar com ações contra os clubes e ganha mais ainda ações milionárias. E nem, por exemplo, o zagueiro Paulo André está pedindo uma indenização do Corinthians de quase 800 mil reais. Então isso, para um clube que nem o Corinthians, que já está passando por momentos apertados, não está pagando a luz, não está pagando estádio, não está depositando o FGTS, não está, enfim, é complicado uma situação dessa. Agora você imagina um elenco aí que passou pelo Corinthians há 10 anos atrás, resolver entrar tudo com ação na justiça. Quebra o time, já está aí com problemas. Imagina isso a ponto de Corinthians. Agora imagina jogadores que jogou há 10 anos atrás em São Paulo, Palmeiras, Santos. Rapaz, vai falir muito time de futebol aí, e time grande, viu? Então, por isso que está tendo essa pressão, não é apenas desviando o foco das dívidas, mas sim uma medida de prevenção aí, e pressão, né?
para a justiça e também para os organizadores de campeonato. Muito bem, pessoal, nosso programa vai ficando por aqui. Obrigado aí pelo carinho da sua companhia, você que esteve com a gente desde o início. Semana que vem nós estamos de volta, trazendo o melhor conteúdo para todos vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus